Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu coração. Quero convidá-los a refletir comigo nesse instante num tema profundamente importante na nossa jornada cristã. Eu quero falar sobre adoração, em especial adoração como um ato de libertação. E para esta reflexão eu faço a leitura de Êxodo, capítulo 15, versículos 1 e 2 e depois o versículo 18. Diz assim o texto bíblico: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porquanto triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Versículo 18. O Senhor reinará por todo o sempre. A adoração como um ato de libertação é apresentada aqui em Êxodo 15. Não sei se você tem ciência disso, mas em Êxodo 15 é o primeiro hino de celebração ao Senhor que nós encontramos no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A propósito, nós encontramos hino de celebração em Êxodo 15 e depois em Deuteronômio 31. São os 2 hinos que nós encontramos no Pentateuco. Em Êxodo 15, no primeiro cântico, ele traz uma sequência, ou melhor, ele é a resolução, ele é o desembocar de uma sequência de atos, de ações de Deus, que são ações de libertação. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor para você, peço que você me acompanhe para nós pensarmos acerca da adoração propriamente. Êxodo trata ou retrata a libertação de Deus tirando o seu povo do Egito, e mais do que a libertação geográfica, mas a libertação de tirá-los de uma condição de sujeição, de idolatria, de escravidão e trazê-los para uma outra postura e possibilidade de vida livre no Senhor. Nesses atos de Deus, nós encontramos desde Êxodo 6 até Êxodo 15 a execução de 4 atos de libertação. São os seguintes atos que Deus opera no meio do seu povo. A partir do 6 até o 11, nós encontramos as pragas, o confronto de Deus com Faraó. E Deus vai fazer isso porque Deus está trazendo juízo e ao mesmo tempo salvação. Então, Deus traz juízo, condenação para aqueles que viram as costas para Deus, para aqueles que são contrários a Deus, para aqueles que rivalizam com Deus, como Faraó. E Deus, ao mesmo tempo, no mesmo ato, traz salvação para aqueles que se submetem à sua palavra, se submetem aos seus atos, se submetem ao seu senhorio. Deus vai libertar o povo, por isso essa primeira mensagem de juízo e ao mesmo tempo de salvação. Lembre-se que Faraó não é um sujeito bom que está no poder. Faraó é apresentado a nós como um rei tirânico, ou melhor, como um governador, como um rei, como um senhor tirânico, que se coloca como divindade, que oprime a quem quer, que detém todo o poder, em nome do poder faz o que bem quer. Tanto que no início do relato de Êxodo, nós encontramos um infanticídio causado por Faraó, tão somente para a manutenção do poder. Então, o primeiro ato de libertação de Deus na história do seu povo é o ato das 10 pragas, que, como eu já disse, traz o juízo de Deus para quem Ele quer trazer juízo, julgamento sobre as suas más obras, ao mesmo tempo traz salvação para o seu povo. O segundo ato de libertação nós encontramos em Êxodo 12, que é propriamente a instituição da Páscoa do Senhor. E a Páscoa deveria ser celebrada anualmente,
simbolizando, representando a libertação de Deus, tirando o seu povo do cativeiro, tirando o seu povo daquela condição e trazendo para uma nova vida. O terceiro ato de libertação está em Êxodo 13:14, que é o êxodo propriamente dito, a tirada do povo do Egito para ir para a terra prometida, a passagem pelo Mar Vermelho, a execução final de Deus sobre Faraó e o seu exército. O êxodo em si é o terceiro ato de libertação, e nós encerramos essa jornada de libertação de Deus aqui em Êxodo, no capítulo 15, com esse hino de adoração a Deus, que ao mesmo tempo é o último movimento da libertação de Deus na história do seu povo. Todos esses 4 movimentos apontam para o Novo Testamento e, claro, para Jesus, que é o centro da história. Em Jesus nós encontramos o ato de juízo de Deus, e em Jesus ele traz a condenação para aqueles que o rejeitam e ao mesmo tempo a salvação para aqueles que se dobram diante de Jesus, para aqueles que reconhecem quem Jesus é. O ato de Jesus, a vida, a obra, a morte e ressurreição aponta tanto o juízo de Deus vindo, porque agora esse é o parâmetro, nos rendemos a Jesus, nós ganhamos a salvação. Não rendemos, nós temos a certeza do juízo de Deus, por melhores pessoas que sejamos, é essa a condição. Mais do que isso, o segundo ato, a instituição da Páscoa do Senhor, ela tem a sua plenitude na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, na morte e ressurreição de Jesus, que nos traz a verdadeira libertação, a libertação eterna. O terceiro ato de libertação que nós encontramos em Êxodo, que diz respeito ao exílio rumo à terra prometida. O Novo Testamento nos lembra disso, o sacrifício de Jesus nos dá essa garantia de que nós somos peregrinos e nós estamos indo em direção à nova Canaã, nós estamos indo em direção à verdadeira terra prometida. E por fim, o ato de adoração, que é o ato final de libertação, reconhecendo tudo que Deus já fez na história. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em especial em Apocalipse, nós encontramos no final da história exatamente o ato de adoração. Todo ser vivente vai se dobrar, vai adorar ao Senhor Jesus. O que nós encontramos na visão que João traz em Apocalipse é o tempo todo os anciãos, os profetas, os apóstolos, os servos do Senhor Jesus adorando o Cordeiro. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de adoração. E esse é o que Deus faz. Então percebe, o que acontece em Êxodo, depois o Novo Testamento nos traz na pessoa de Jesus, e a partir de Jesus, essa mesma sequência, essa mesma trajetória que faz parte da nossa vida. Por isso, eu falo da adoração como um ato de libertação, porque ela faz parte dessa jornada e daquilo que Deus está construindo na nossa história. Êxodo 15 é dividido em algumas partes. O versículo 1 a 12 fala do que Deus fez na história, a libertação do Egito. Do versículo 13 a 16 fala da libertação futura, que seria a entrada em Canaã. Do versículo 17 ao 19 fala da presença de Deus, a presença futura de Deus no meio do seu povo, que é o ápice de tudo que Deus está fazendo. Pensando em toda essa sequência e percebendo que sim, a adoração é um ato de libertação quando nós nos rendemos a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo na história, é disso que eu queria falar, é nesse lugar que eu queria levar você à reflexão para que a gente possa ter uma nova postura no nosso viver. Por isso, convido você a adorar ao Senhor. A adorar, porque na adoração nós somos libertos. Isso só tem sentido se ela vem depois, claro, do ato da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus, do reconhecimento da obra de Jesus. A partir disso, a partir desta libertação, a adoração continua exercendo em nós a libertação das nossas vidas.
Deixa eu só te dar alguma referência disso. A adoração é um ato de libertação. Por quê? Na adoração eu me coloco no meu devido lugar e coloco ou percebo o verdadeiro lugar de Deus. Na adoração eu entendo que Deus é o Senhor da história, Deus fez, Deus faz, a vida pertence a Deus, tudo está em Deus, Ele é o Senhor da minha vida e eu sou um servo, eu sou um discípulo, eu sou um adorador. Na adoração eu me coloco no meu lugar, no meu exato lugar, e ao mesmo tempo eu reconheço o verdadeiro lugar de Deus. Por isso ela me liberta de qualquer ilusão, de qualquer vaidade de mim mesmo. Ela me coloca na condição certa. Uma outra reflexão pensando nisso é que a adoração é um ato de libertação, porque na adoração todas as divindades que tentam tomar e dominar o nosso coração são lançadas por terra. Por quê? Porque Deus é a nossa única perspectiva, porque Deus se torna o centro. Na adoração, Deus é o Senhor, o resto não tem valor, o resto é de menos. E lembrando que quando eu falo de adoração e deuses, a gente precisa lembrar daquela figura de que a adoração, a idolatria diz respeito a tudo aquilo que tenta dominar o nosso coração. Tim Keller fala que provavelmente aquilo que é mais importante na sua história, sua esposa, seu filho, seu trabalho, seu dinheiro, sua empresa, aquilo que é mais importante na sua história é a maior tentação para se tornar um Deus na sua vida. Na adoração, Deus se torna o centro, Deus se torna a perspectiva e toda tentativa de idolatria no nosso coração é lançada por terra. E quando isso acontece, nós somos libertos de tudo que nos escraviza. Nós somos libertos do medo, nós somos libertos da vaidade, nós somos libertos da desesperança, nós somos libertos de toda a opressão. Nós nos colocamos no lugar adequado e certo da vida e nós acompanhamos o processo de Deus na nossa vida, que é um processo de adoração e de exaltação a Deus. Por isso, o meu convite a você é: adore ao Senhor. A adoração se dá em todos os atos da nossa vida, é fato. Entretanto, existe aquela adoração deliberada, pensada, refletida, que eu escolho o momento de louvar ao Senhor, de confessar os meus pecados, de exaltar a Deus, de ler as Escrituras. E agora eu falaria em especial como em Êxodo 15. Êxodo 15 é um hino, é uma canção. Por isso eu convido você a adorar ao Senhor, a ter o seu culto doméstico, o seu culto comunitário, mas eu diria também, louve ao Senhor, cante ao Senhor de todo o coração, se entregue com toda a alma, com toda a sua força, com toda a sua inteligência, porque cantar ao Senhor, porque adorar ao Senhor é sim um ato de libertação. Não nós que operamos essa libertação, mas é um ato que Deus nos concede pelo processo dele na nossa vida. E o fim da história vai terminar exatamente num grande ato de adoração e louvor a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Convido você a adorar a Deus nesse instante, com sua vida, com suas canções e orações, e que Deus abençoe.